Olá, é um prazer revê-lo aqui. Vamos à nossa aula número 3 do curso Desmonte de Rocha com Explosivos. E nessa aula nós vamos falar diretamente já sobre os explosivos. Então, explosivos são substâncias ou mistura em qualquer estado físico que, quando submetidos a um esforço térmico ou mecânico suficientemente forte, que esforço é esse? Esforço pode ser calor, atrito, impacto e alguns outros. Então, eles se transformam total ou parcialmente em gases em um intervalo de tempo muito curto e desprendendo uma considerável quantidade de calor. Então, essa é a definição principal de explosivo. Tá? Uma substância ou mistura que, quando submetida a um esforço térmico ou de impacto, transforma-se total ou parcialmente em gases num intervalo de tempo extremamente curto, desprendendo uma considerável quantidade de calor e energia. Não é só calor, é energia. A energia dele expansiva, né? Então, é uma coisa violenta. E explosão é qualquer expansão violenta provocada seja pela decomposição de material explosivo ou por alívio descontrolado de pressão. Para fins industriais, a explosão é particularmente denominada detonação. O que é esse alívio descontrolado de pressão? Esse alívio descontrolado de pressão ele costuma ocorrer e trazer grandes danos quando você tem um cilindro de gases e ele quebra aquela válvula que ele tem ali. Aquilo ali, meu amigo, não tem quem segura. Né? Então aquilo também é considerado o quê? Uma explosão. Mas, para fins industriais, a explosão ela é particularmente denominada o quê? Detonação, e aí você está utilizando substâncias explosivas. Então, nós temos aí 8 propriedades dos explosivos, que são divididas em densidade, energia, balanço de oxigênio, velocidade e pressão, sensibilidade, diâmetro crítico, gases e resistência à água. E nós vamos ver detalhadamente cada uma delas. Começando pela densidade, que é a relação entre a massa e o volume dessa massa medido em gramas por centímetro cúbico. É um fator determinante na escolha do explosivo a ser utilizado. Com certeza que é. Vocês vão ver no decorrer desse curso, inclusive no cálculo do plano de fogo, a importância, tá, da densidade do explosivo para cada tipo de detonação que você vai fazer. Então, explosivos com densidade inferior ou igual a 1 não devem ser utilizados em furos contendo água. Por quê? Porque esses explosivos vão boiar. A densidade da água é 1. Se você tem um explosivo com a densidade igual à da água ou menor que a da água, ele não vai afundar no furo. E se ele não preencher todo o furo, você vai ter problemas sérios na sua detonação. Então, para detonações difíceis, em que é necessária uma fina fragmentação, recomenda-se o quê? Explosivos densos. Então, ao lado aí você tem a forma da densidade, é massa sobre volume, e um exemplo aí, né? No número 1 aí você tem uma bolinha muito densa, a outra com a densidade próxima da água aí, então ela está intermediária, e a terceira figurinha aí mostra o quê? Uma densidade igual ou menor do que a água. Então você não vai conseguir fazer esse explosivo chegar ao fundo do furo. Energia, o que é? A finalidade da aplicação de um explosivo em um desmonte é gerar o quê? Trabalho útil. Você vai colocar o explosivo lá para que ele gere um trabalho, ou seja, que ele triture aquela rocha, ele desmonte aquela rocha de forma a facilitar o carregamento e as etapas subsequentes. Né? Então, qual que é esse trabalho útil? Rompimento da rocha, movimento da mesma e a fragmentação. Então, no passado, a energia do explosivo era medida em função do percentual de nitroglicerina contido no mesmo. Os explosivos modernos não possuem nitroglicerina em sua formulação. E aí tem-se a necessidade de ter um novo padrão de comparação. E que padrão é esse?
Esse padrão, né, ele é baseado no ANFO, que é tomado como o explosivo padrão. E aí nós temos a energia relativa por peso, né, que é a energia disponível por peso de um explosivo X qualquer, comparado com a energia disponível por igual peso do explosivo tomado como padrão. E qual que é o padrão que nós falamos? É o ANFO. Tá? Então, recapitulando, a energia disponível por peso de um explosivo qualquer comparado com a energia disponível por igual peso de um explosivo tomado como padrão. A fórmula da energia relativa por peso é essa que está aí embaixo, RWS, são as siglas em inglês, tá? Onde você tem a energia total do explosivo, tá? Dividido pela energia total do padrão, que é o ANFO. ET, EX e ETP são as energias termoquímicas do explosivo X e do padrão, respectivamente. Densidade do ANFO, 0,85 gramas por centímetro cúbico. A energia termoquímica dele, 900 calorias por grama. Então, esse aí é o padrão, tá? É o ANFO padrão. Pode ter variações devido à qualidade do nitrato, mas esses dados, 0,85 gramas por centímetro cúbico e 900 calorias por grama, é o ANFO padrão. Nós temos também a energia relativa por volume, tá? E aí está a fórmula dessa energia. RBS, ou seja, Relative Bulk Strength, que é energia relativa por volume. Em inglês, tá? Escreve Relative Bulk Strength, RBS. Então, o RBS ele é igual que ao ET é X dividido pelo ETP vezes a densidade do explosivo X dividido pela densidade do explosivo P. Né? Resumindo essa fórmula, aí nós temos que a energia relativa por volume é igual ao RWS, que é a energia relativa por peso, vezes a densidade do explosivo dividido pela densidade do padrão, que é o ANFO. Nós já demos aí o dado, considerando o ANFO com densidade 0,85, energia termoquímica, 900 calorias por grama. Chegamos ao final dessa aula. Na próxima aula nós vamos dar continuidade, começando pelo que? Balanço de oxigênio. Então, até a nossa próxima aula.